E aí, bora tomar um café? Aqui tem papo de mãe, esposa e mulher. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante. E eu quero começar o nosso bate-papo aqui com vocês falando sobre esse assunto que deu o maior alvoroço na internet. Mas, Michele, por que você vai falar sobre essa frase que causou tanto alvoroço, mas passou? Será? É uma frase que deu um tanto de polêmica, passou, mas é uma frase que vive nos nossos lares e nas nossas vidas todos os dias. Quando você ouve essa frase, a mulher sábia edifica a casa. Gente, a mulher sábia nem marido tem. Aqui nós temos dois caminhos a seguir. Quando eu disse lá no meu Instagram, convido você a seguir meu perfil lá tem muita vida real, hashtag vida real e vida sem filtro, muita rotina de uma mulher madura, de uma mulher que ralou muito para chegar nesse nível que eu tô aqui hoje. Esse nível hashtag vida real. Aquela mulher que procurou muito aquela vida perfeita, aquela vida que um dia eu vou ser feliz. E aí cai aquela ficha. A vida é todo dia você tentar fazer o que dá com o que você pode. Não existe vida perfeita. Não existe uma vida feliz. Existem momentos. Momentos de dor, momentos alegres, momentos felizes, momentos difíceis, às vezes dificílimos na nossa vida. Tudo passa. E cada coisa traz uma aprendizagem diferente na nossa vida. Mas vamos focar nessa frase hoje. O que eu quero trazer aqui hoje com essa frase é uma experiência e um pedacinho da minha vida. E por que essa frase me tocou tanto? Quando a pessoa traz esse tipo de frase, esse tipo de entendimento, o que eu senti aqui foi frustração. Ou frustração da própria pessoa em que buscava algo e não achou, ou uma frustração em que não conseguiu encontrar no outro. Muitas das vezes, como eu sempre compartilho muito com amigas e com o meu próprio marido, o casamento ele é feito por duas pessoas. Sou casada há mais de 20 anos. Então não existe, na minha cabeça, no meu ver, a pessoa ela não pode dizer simplesmente assim, eu sou assim, você assim até morrer. Para começo, ninguém é obrigado a conviver com você do jeito que você é até morrer. Nós somos humanos, nós somos os seres mais mutáveis que existe, a gente se adapta muito fácil a qualquer situação. O casamento são feitos de duas pessoas que se unem, se conhecem e vão se moldando um ao outro. Então se a pessoa, você casa de um jeito, a outra de outro, eu sou assim, vamos ter que caminhar assim. Gente, vai brigando pro resto da vida, não dá certo. Entende? Na minha visão. Você vai se modelando, sabe? Uma vez um cede, o outro cede, aí ela gosta mais assim, eu acho que aqui dá pra mim mudar um pouquinho. Eu sou mais assim, o outro. Gente, isso é inteligência. Isso é adaptabilidade. Entende? Mas eu não posso mudar pelo outro. Não é mudar você, não é mudar a sua essência, a sua inteligência, a sua característica. Mas é se adaptar ao lar aonde você vive por amor. Entende? Eu já fiz muito isso. E o meu parceiro também, entende? Porque a gente não quer viver junto, ninguém casa para separar. Então o que você faz? Você se adapta. Porque aí, ou você busca no outro e não encontra, vem a frustração. Ou você fica buscando nele, ou você fica sempre depositando no outro, ou você fica buscando uma coisa que nem você tem. Então, casamento são duas pessoas. Não deposita no outro que nem você tem. Se conheça, sabe? Procura saber o que você gosta, o que você quer para sua vida, onde você quer chegar. Isso é muito importante. A gente saber quem a gente é antes de depositar no outro que às vezes nem você conhece, nem você sabe. Porque aí entra essas duas formas de frustração. E aí chegamos na parte em que eu quero contar um breve relato aqui da minha vida. Tive o meu próprio negócio. Hoje a gente mora num sítio em que meu marido, a gente recebeu uma oportunidade de emprego, a gente veio morar no sítio. Então, durante a minha gestação,
eu precisei parar de trabalhar, eu tinha o meu negócio, eu ganhava meu dinheiro, eu trabalhava para mim. E durante a minha gestação, eu precisei parar, porque era uma gravidez de risco, precisei parar com o meu negócio, cuidar da minha gestação, cuidar do meu filho e não consegui retornar para o meu trabalho. Então eu fiquei em casa cuidando do meu filho. E aí eu estava pensando em voltar a trabalhar, montar meu negócio novamente, e a gente teve essa oportunidade de vir aqui pro sítio para ele trabalhar. Eu quis vir morar aqui. Eu falei, eu quero ir morar no sítio. Eu sempre gostei de morar no sítio. Mas o que isso implicaria? Eu não poder trabalhar, porque é afastado da cidade, então aqui eu teria que ficar morando e cuidando do lar, o meu outro trabalho. Porque muitas pessoas simplesmente tipo, você não trabalha, então. Gente, meu Deus. Quem ainda tá nessa que mulher que fica em casa não trabalha, meu Deus, vamos atualizar aí o download, né? Porque trabalha pra caramba, né? E nessa vinda pra cá, eu ouvi o seguinte comentário. Eu tava super feliz, super empolgada, uma nova empreitada, a gente ia vir para um lugar diferente, um lugar novo, uma criança pequena. Era um sonho para se realizar, porque eu tinha pedido muito por isso, para o meu filho poder ter mais contato com o pai. Então eu estava assim num êxtase, numa felicidade muito grande. E eu ouvi um seguinte comentário de uma pessoa assim: muito cuidado com o poder que as palavras das pessoas podem ter na sua vida. Porque eu estava numa alegria aqui e a pessoa me deixou aqui. E aí ela me disse assim, mas você não vai mais montar o seu negócio? Você não vai mais trabalhar? Eu falei, não, eu vou trabalhar em casa agora. Nossa, você vai ser dona de casa? Vou, porque eu era uma microempresária. Ela falou assim, nossa, você vai deixar de montar o seu negócio, ganhar o seu dinheiro para ir morar no sítio, lavar banheiro e pedir dinheiro pro seu marido para comprar calcinha. E eu confesso que naquele momento, naqueles termos que ela usou, eu deixei aquilo entrar naquele modo no meu coração. E aquela alegria, aquele êxtase de vir e cuidar da minha família daquele modo, eu deixei abalar. Vamos tomar um gole de café? Naquele momento, eu deixei aquela frase daquela pessoa entrar no meu coração. E eu comecei a deixar aquilo me dominar. Nossa, eu podia estar trabalhando, eu podia estar ganhando o meu dinheiro e eu tô aqui limpando casa. Sabe? Vendo isso por esse lado totalmente negativo, lavando banheiro, limpando o chão, lavando roupa, e é um serviço que nunca acaba. Mas eu via isso pelo lado negativo. Eu não conseguia ver que eu estava em casa com meu filho, e meu marido chegava em casa, que ele vinha à tarde comer um bolo, tomar um café comigo. Muitas pessoas não têm esse privilégio. Então, cuidado com o poder das palavras, o poder das pessoas na sua vida. Ao ponto de um dia meu marido chegar e falar assim, nossa amor, você faz as coisas, você está cuidando da casa com uma obrigação tão pesada, aquilo doeu, sabe? Porque ele sempre cuidou de mim com muito carinho, muito amor, nunca me deixou faltar nada. E eu vi que eu estava deixando faltar como mãe, como esposa, porque aquilo era um fardo para mim. E naquele momento, eu senti uma angústia muito grande, porque eu vi que eu estava falhando como mulher, como mãe, como esposa. E eu sempre fui uma mulher de muita fé. E aí, o que eu comecei a fazer? Falei, Senhor, me ajuda. Porque eu sinto que o que eu estou fazendo está errado e não está dando certo. Tem alguma coisa errada. Eu sei que o teu propósito na minha vida de vir para cá não era esse. Onde eu estou errando? E aí eu chego exatamente nessa frase que foi dita. Eu comecei a fazer um propósito e eu peguei a Bíblia. E eu levantava todos os dias cedo, quando meu marido saía para trabalhar cedinho. A casa estava naquele sossego. Meu filho dormindo, eu comecei a tirar esse tempo para mim. A gente vive naquela correria o dia todo. Então, tira primeiro aquele tempo para você. Levanta primeiro que todo mundo. Aí eu pensei, será? Nossa, de manhã dá uma preguiça. Mas aí, o dia te atropela depois. E aí você acaba não tendo tempo para você, para fazer essas coisas. Aí de noite você vai ler a Bíblia, você tá cansado, você tá com a cabeça, que você quer às vezes sentar, assistir uma série, assistir uma bobeira na televisão para desestressar a cabeça. Então, a melhor hora do dia para você buscar qualquer coisa, para você fazer o seu devocional, que o devocional é você se elevar a Deus, é uma devoção a Deus, é a primeira hora da manhã. Aí eu orava e entregava para Deus, e aí eu comecei
quando eu ia abrir a Bíblia, eu falei, Senhor, me fala, o que está acontecendo de errado? O que eu fiz de errado? Não era para ser assim? Eu abandonei a minha vida, o meu trabalho, o meu negócio para vir aqui cuidar da minha família. Será que eu regredi tanto assim? E aí eu abri em Provérbios, exatamente em Provérbios. E eu vou ler um pedaço, não estou pregando nada aqui, gente. Eu estou contando a minha experiência, um pedacinho da minha história que aconteceu comigo. E por que essa frase e essa polêmica marcou tanto para mim? Porque eu abri ele exatamente aqui, capítulo 2 de Provérbios, onde diz: se clamares por entendimento e por inteligência alcançarás a sua voz. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. E aí eu continuei lendo e cheguei à parte que Deus dá sabedoria e o conhecimento é só a gente buscar. A mulher sábia edifica a casa. Então eu pedi para Deus aquela sabedoria, aquele entendimento para mim edificar o meu lar. E sabe o que mudou? Tudo. Comecei todo dia a orar, a buscar. Eu li Provérbios inteiro. Sou melhor que alguém? Ninguém. Não sou melhor que ninguém. Sou doidinha da cabeça, do meu jeito. Mas eu busquei. Então eu tentei eu mesma me superar. Acho que a melhor coisa que cada pessoa pode fazer por si é superar você mesmo. Não é ser melhor que o outro. Não é superar o outro. Supere você. Porque você, naquele momento, eu era a minha pior inimiga. Porque eu me deixei abater pelo que a minha vizinha falou, pelo que a amiga na rua falou. Você tem que se superar. Você tem que superar você mesmo todos os dias. Eu digo isso, que se a gente conseguir deitar e acordar melhor do que você foi ontem, você já venceu um passo na vida. Então eu comecei a ler Provérbios inteiro. Todos os dias eu li um capítulo. E aí eu comecei. Meu marido chegava, eu ia até ele, eu não reclamava das coisas, eu abraçava, eu beijava e chamava ele para dentro do lar. Eu comecei a chamar a casa de lar. Hoje eu cuido do meu lar. E aqui eu até me emociono de falar isso. Porque na minha infância, eu não tive um lar. Eu não tive uma estrutura. E Deus me deu um lar. Deus me deu um lar abençoado, uma família, um marido, um filho, que foi um presente, um milagre, que eu ainda vou contar para vocês na minha vida. E eu não estava dando conta disso, de me dando conta do prazer que é poder estar no meu lar, fazendo uma comida para quem eu amo, cuidando de quem cuida de mim. Quantas mulheres, quantas pessoas saem para trabalhar o dia todo, chegam em casa cansado, queria poder estar cuidando da casa e não pode, eu não estava dando valor nisso, entende? Eu já tinha sido aquela que trabalhava fora o dia todo, hoje eu estava dentro do meu lar e deixando aquilo que uma pessoa disse contaminar tanto o meu coração. Então toma muito cuidado. E às vezes olhar o que você não tem e não dar valor no que você tem. Trabalhar em casa é difícil, é tão difícil quanto sair de casa. Você não para um minuto, tem trabalho o tempo todo. Você acabou de limpar, lavar, você já tem tudo de novo para fazer. Não é uma coisa que acaba. Quem? As mães donas de casa e as esposas, as mulheres vão concordar comigo. Mas se a gente for fazer isso sem prazer, sem ânimo, se torna tudo mais difícil. Então, quando eu consegui trazer isso, cuidar do meu lar, foi muito mais edificante. Eu consegui edificar o meu lar. Eu mudei dentro de mim. Eu mudei o meu relacionamento. Eu mudei o relacionamento com o meu filho, que ele chegava e falava: mãe, você tá tão bonita. Eu me arrumava, eu me maquiei para ficar em casa, para lavar banheiro, para arrumar minha casa. Eu lavo os meus lençóis, eu arrumo a minha cama com gosto, porque eu estou edificando todos os dias o meu lar. Edifica o seu lar também para você. Entende? É amor, é cuidado, isso vem de Deus. E você vai ver que a sua vida muda, o seu relacionamento com seus filhos, com seu marido muda. Aquele simples fato de pôr uma mesa, passar um cheirinho nas cortinas, passar uma vassoura na casa, isso é cuidado, isso é edificação. Eu, com a graça de Deus, com a inteligência, com a sabedoria de Deus, eu consegui edificar o meu lar, sim. E quando ela diz, gente, a mulher sábia nem marido tem, aí vai depender da escolha de cada mulher.
Aí vai depender de cada varão que está do lado dessa mulher, assim como eu disse lá no meu perfil no Instagram, né? Que às vezes a mulher tenta edificar um lar, mas também não tem um homem decente ao seu lado para ajudar a edificar esse lar. Mas se a mulher busca, ela encontra. E se ela tem um homem honrado ao lado dela, ela vai conseguir essa edificação. Então só toma cuidado com o que você ouve e o que você põe dentro do seu lar e principalmente dentro do seu coração. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar você com um pouquinho de edificação e um conselho de uma pessoa que um dia não teve nada e hoje tem tudo. Esse tudo que eu quero dizer é Deus no meu coração, é uma família honrada do meu lado, é um trabalho que eu amo fazer, é saúde, é amor, que não tem nada nesse mundo que pague. Se eu posso te dar um conselho, olha mais para dentro de você, cuida de você primeiro. Ora, honra você é um templo de Deus. E aí começa essa edificação aqui dentro. E você vai ver que ao seu redor tudo vai começar a mudar. E aí você começa a edificar a sua casa. Espero que você tenha gostado do nosso café. Te convido a se inscrever aqui no meu canal e até o nosso próximo café. Beijos!